Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será Laços de Família. Nós somos espíritos eternos, criados à imagem e semelhança de Deus. Embora simples e ignorantes lá no início da nossa caminhada. Nós fomos criados sós, mas não voltaremos sós aos braços do Pai e vamos entender por quê. Ao contrário do que muita gente pensa, evoluir não é um processo solitário. E eu confesso que eu mesma por muito tempo pensei que fosse. Observando, ou pelo menos julgando observar a vida, a existência de espíritos mais evoluídos, eu tinha a impressão de que eles eram solitários e até tristes. E até pensava, mas se for para viver assim, então eu prefiro ficar nesse estágio em que eu estou. Só com o tempo eu fui compreendendo que evoluir não é absolutamente solitário. Espíritos mais evoluídos do que nós, bem mais do que nós, não são absolutamente solitários. Na medida que o espírito vai evoluindo, na medida em que nós formos evoluindo, vamos nos sentindo cada vez menos solitários, até que a solidão se dissipe por completo. Mas como esses espíritos tão mais evoluídos do que nós, atingiram, como eles conquistaram esse grau de autossuficiência, de independência, pelo menos relativas, e de felicidade, como eles conseguiram encontrar a verdadeira felicidade, bem diferente disso que nós conhecemos como felicidade. Eles conseguiram atingir tudo isso porque um dia, em épocas passadas da sua existência, eles viveram a experiência da família. Eles se ligaram a outras criaturas através dos laços de família. Essa relação, este agrupamento de espíritos, que nós conhecemos pelo nome de família, é algo tão importante, mas tão importante. O seu objetivo é tão grande e tão belo, que Deus nos permite um longo, minucioso, detalhado treinamento para que aprendamos aos poucos a estabelecer laços de família entre nós e outras criaturas. Quando éramos ainda princípios inteligentes e estagiamos no reino animal, começamos a trabalhar, começamos a desenvolver pouco a pouco os sentimentos maternal, paternal, filial e fraternal que nos acompanham até os dias de hoje. E só para exemplificar este fato, eu vou citar algumas coisas que acontecem dentro do reino animal, só para que nós tenhamos essa consciência de que os laços de família e os sentimentos que unem os seres vêm sendo construídos desde há muito tempo, muito mais do que nós costumamos pensar. O papai pinguim recolhe o ovo que foi posto pela fêmea e choca esse ovo por 2 meses, não se ausentando, não se levantando, nem sequer para se alimentar. E depois que o filhote nasce, a mamãe pinguim regurgita o peixe que ela pegou, que ela pescou, e alimenta o filhote recém-nascido com esse peixe. Saguis, cavalos marinhos, rãs, raposas, leões, emas, quando filhotes, também são cuidados por papais prestimosos. Papais, não mamães. Já os cães, gatos, outros macacos que não os sabis, bovinos, equinos, caprinos, suínos, ursos, elefantes, aves e tantos outros são cuidados por mães, por suas mamães, atentas e muito carinhosas. Também é bastante comum observarmos dentro do reino animal a relação de alegria e de afeto, pode-se assim dizer, que se estabelece entre os filhotes, entre os irmãos.
E quem ainda não parou para observar filhotinhos brincando, deveria fazer, porque é uma cena bonita de se ver. É claro que nós temos mais contato com cães e gatos, mas essa relação fraternal dentro do reino animal é bastante comum nas espécies em geral. Então, eles deixam claro, esses filhotinhos, esses irmãos, deixam clara a alegria que sentem por terem a companhia uns dos outros. Eles brincam juntos, comem juntos, dormem juntos, brigam juntos e vão brigar por muito tempo ainda. Quem tem filhos sabe disso. Mas estão constantemente demonstrando a alegria que sentem por terem uns aos outros. E é bastante comum ainda que observemos também dentro do reino animal, um outro belo exemplo que os animais nos ofertam, é a capacidade de abraçar e de trazer para o seu círculo familiar filhotes de outras espécies. Eles adotam com alguma facilidade filhotes de outras espécies como sendo seus. Passam a amá-los dentro das suas possibilidades, claro, e a cuidar deles como se fossem os seus filhos biológicos. E aqueles filhotes, por sua vez, também aceitam aquela mãe e aqueles irmãos como se fossem seus irmãos biológicos. Então, esses são alguns rápidos exemplos que eu citei, só para que nós tenhamos a consciência de que as relações familiares que fazem parte da nossa vida hoje vêm sendo construídas desde há muito, muito tempo. E a essa altura a gente se pergunta, mas por que a família é algo tão importante? Por que os laços familiares são tão importantes a ponto de Deus nos permitir esse treinamento tão minucioso, tão detalhado? Qual é o real objetivo dos laços familiares? Bem, antes de nós continuarmos, precisamos ter certeza de que todos saibam que os verdadeiros laços de família, os laços que verdadeiramente unem as criaturas, não são os laços físicos, os laços corpóreos, biológicos, genéticos. Os verdadeiros laços de família são os laços da afinidade espiritual. São os laços criados pelo carinho, pelo afeto, pela amizade, pelo respeito, pelo amor que já nutrimos uns pelos outros. Esses são laços eternos, já os laços corpóreos são temporários. Esse assunto está muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que trata dos parentescos corporal e espiritual. Se vocês ainda não tiverem lido este capítulo 14, deixo aqui o convite para que o façam, porque este capítulo é muito interessante. Esse capítulo tira algumas pulgas de trás da nossa orelha, não é? Ele desata alguns nós da nossa vida. Ele nos dá explicações para muitos fatos que até então nós não conseguíamos compreender e muitas vezes nos sentimos até culpados. Ele explica, por exemplo, por que um filho adotivo, uma criatura com quem não se tem nenhum laço biológico, é tão amado e por vezes até mais amado do que um filho biológico. É porque com aquele filho adotivo já existem laços de amor construídos, já existe toda uma afinidade espiritual que foi construída em existências passadas, e esses amigos, esses irmãos se reencontram, esses amores se reencontram. Então ali já existe uma relação de afinidade construída. E já com o filho biológico pode acontecer que essa relação de afinidade, essa relação de amor ainda não exista. E que tenham renascido, tenham reencarnado dentro de uma mesma família justamente para que essa relação se faça, para que ela seja construída, para que uma relação de inimizade, de antipatia, que é herança de existências passadas, seja paulatinamente substituída por uma relação de amizade, de simpatia, de carinho e de amor. Então, não há nada de errado com o fato de, às vezes, nós gostarmos mais de um amigo, de uma amiga, mais do que gostamos, mais do que nos afinizamos com um parente biológico.
Ah, mas isso não é possível. Como é possível que eu ame aquela minha amiga, aquele meu amigo, mais do que eu amo o meu irmão biológico? Isso é pecado. Eu tenho que amar a minha família biológica mais do que pessoas que não são familiares minhas. Nós temos que amar sim, mas esse será um processo lento, gradual, e pouco a pouco vamos aprender a amar todas as criaturas, independente de termos ou não com elas vínculos biológicos. Mas por enquanto convém compreendermos que é natural que tenhamos, eventualmente com pessoas fora do nosso vínculo familiar, afinidades que ainda não existem com os nossos parentes biológicos. Está aí a chance preciosa de que esse vínculo seja construído a partir desta existência. Então, voltamos para a nossa pergunta. Então, está aí o objetivo dos laços de família. É para isso que os laços de família existem. Para que novas relações de amor possam ser construídas e para que relações de amor que já existem possam ser refinadas, possam ainda ser melhoradas. Sim, realmente, esse é um objetivo muito importante, porque tanto grandes amigos, grandes amores do passado se reencontram dentro do ambiente familiar, dando força uns aos outros, dando amparo e incentivo uns aos outros nessa árdua caminhada terrena tão cheia de percalços, provas, expiações, desilusões, renúncias e desafios de toda ordem. E que grande presente é este que Deus nos oferta, onde podemos passar por esse calvário, tendo um grande amigo do nosso lado, a nos amparar, a nos incentivar. Ou, no caso dos amigos que ainda não existem, da amizade que ainda não existe, é também um grande presente de Deus nos ofertar a possibilidade de permutar, de trocar uma relação de desafeto, de inimizade que vem do nosso passado com aquele ser, trocá-la, permutá-la por uma relação harmoniosa, uma relação benéfica para ambos, uma relação que deve ser construída e que vai evoluir tanto quanto possível. Às vezes, numa mesma existência, ainda não conseguimos construir com aquela criatura, seja ele um irmão biológico, um pai, uma mãe, um filho, um primo, enfim, ainda não conseguimos construir com aquela criatura, com aquele ser, uma relação de amor igual a que já temos com outras pessoas, com outros familiares. E nos penalizamos por isso também. Ai, eu sou mãe. É pecado. Uma mãe não pode gostar mais de um filho do que do outro. Não é possível. Eu sinto no fundo do meu ser que eu amo mais um filho do que outro, que a minha relação é melhor com um filho do que outro, a minha afinidade é maior com um do que com o outro, mas isso é pecado. Isso eu vou arder no mármore do inferno, porque pais e mães têm que amar todos os filhos da mesma forma. Sim, o esforço deve ser o mesmo em relação a todos os filhos, obviamente. Mas com um filho eu posso já ter uma relação de amor que já foi construída e aqui nós só estamos usufruindo dessa companhia, da companhia desse amigo, desse amor, e com outro filho eu posso ter tido justamente uma relação de inimizade. Posso tê-lo prejudicado ou ele prejudicado a mim, posso tê-lo magoado profundamente ou ele magoado a mim. E Deus me oferta a chance preciosa de trocar todo esse antagonismo, todo esse desequilíbrio por uma relação mais harmoniosa. E eu vou trabalhar nessa relação. Aí que entra a nossa parte, a de fazermos a nossa parte no sentido de nos esforçarmos para que essa relação evolua tanto quanto possível. Porque pode acontecer de no final de toda uma existência juntos, eu ainda não consiga amar aquele filho como eu já amo o outro. Mas eu já tenho carinho por ele, eu já tenho afeto por ele, eu já me importo com o seu bem-estar, quero que ele esteja bem, já tenho simpatia por ele. Então já houve evolução, essa relação progrediu, melhorou. Espíritos que nem queriam reencarnar juntos, às vezes, e tanto que se odiavam, ao desencarnarem e ao voltarem
ao plano espiritual, já se veem com simpatia, com carinho, com afeto. E essa relação continuará sendo construída lá no plano espiritual e no futuro, nas próximas existências terrenas. E tudo será mais fácil já, porque aqui eles reencarnaram se odiando, um não conseguindo olhar para o outro. E na próxima existência já vão reencarnar sendo simpáticos um ao outro, sentindo carinho um pelo outro, e continuarão a construção desse amor até que aprendam a verdadeiramente se amar. Então, não nos autoflagelemos quando as relações familiares não atingem o nível que nós desejamos. Tudo tem seu tempo e Deus sempre nos dá mais tempo. O importante é sabermos que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos ofertando àquele ser o melhor que temos dentro de nós. O que não for possível fazer agora será feito em existências futuras. Então é por isso que existem os laços familiares. Está aí o objetivo dos laços familiares. É só isso, então? É isso também. Mas não é só isso. Existe algo ainda maior, algo muito maior por trás da existência das famílias terrenas. Deus não dá ponto sem nó. Enquanto Ele nos envia essa confusão que é a vida terrena, quando Ele nos joga nesse desafio que é a família, Ele está avisando algo que vai muito além dos limites de um grupo familiar. Algo que vai muito além dos limites de uma relação entre uma pessoa e outra. O real, o verdadeiro, o maior objetivo da existência dos laços de família é ensinar o ser humano a amar todas as pessoas, todos os filhos de Deus, como se fossem a sua família, como se fossem os seus familiares queridos, seus familiares amados. Os novos tempos estão chegando. Você já deve ter ouvido falar que a Terra está passando por um processo de renovação, por um processo de evolução, e está lentamente de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num planeta de regeneração, num mundo de regeneração, que é um mundo jamais feliz, jamais pacífico, harmonioso e fraterno do que este que a gente conhece. Este mundo, essa nova era que está batendo a nossa porta, nos apresenta um novo paradigma familiar. Lembrando que paradigma é modelo. Paradigma é padrão a ser seguido. E este novo paradigma tem que ser enxergado, compreendido e vivenciado por nós. Porque só assim a Terra poderá efetivamente se transformar num mundo de regeneração. Está planejado que isso ocorra e vai ocorrer, com a nossa ajuda ou sem ela. Mas com a nossa ajuda, se cada um fizer a sua parte, esta mudança ocorrerá mais rapidamente. E mais rapidamente nós vamos usufruir de um mundo mais feliz. E se fizermos a nossa parte, quase que garantiremos também o nosso direito de voltar à Terra quando ela for já um mundo mais feliz, um mundo de mais paz. Então, que novo paradigma é este? Que novo padrão de conduta é este que a nova era, o mundo de regeneração, está nos apresentando? É aquele que nos diz que cuidar, zelar, atender às necessidades, observar os direitos só da nossa família, só do nosso clã familiar, só do nosso grupinho, não é mais suficiente. Este é o paradigma antigo, que agora se mostra arcaico e não condizente para com o mundo que pretende ser de regeneração. Esse paradigma, ao qual nós estamos condicionados, no condicionamento milenar, condiz com um mundo de provas e expiações, onde só temos olhos para o nosso amigo e para a nossa família que
que orbita ao redor do nosso umbigo. Mas para o mundo de regeneração, esse paradigma arcaico não se encaixa mais. Para que o planeta possa se tornar um planeta de regeneração, ele precisa servir de morada para almas regeneradas, para espíritos regenerados. E a adoção, a aceitação e a vivência desse novo paradigma familiar é essencial para que isso ocorra. Então, esse paradigma que nos faz pensar nos outros familiares como se fossem os nossos, pensar nos seus direitos, nas suas necessidades, como pensamos para os nossos, esse paradigma não é novo. A gente fala em novo paradigma, mas na verdade ele não é absolutamente novo. Ele é novo na prática, porque nós ainda não o vivenciamos, ainda não o colocamos em prática no nosso dia a dia. Mas ele não é novo não. Ele nos foi apresentado há quase 2000 anos pelo espírito mais evoluído que passou por esse planeta, pelo governador espiritual da Terra, Jesus. Quando Jesus já estava pregado lá naquela cruz infame e tinha à sua frente sua mãe Maria e seu apóstolo querido João, ele olhou para eles e disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, disse: e eis aí a tua mãe. Essas palavras dele estão registradas em João capítulo 19, versículos 26 e 27. E tanto tempo se passou, e nós ainda não nos demos ao trabalho de tentar compreender essas palavras e principalmente vivenciá-las. O que Jesus quis dizer com isso foi: mãe, olha para este homem, olha para o João, faça por ele o que você faria por mim. Veja-o como sendo o seu filho, veja-o como sendo eu. Faça por ele só o que você faria por mim. E não faça para ele o que você não faria para mim. Cuide dele, ore por ele, zele pelo seu bem-estar, pela sua integridade, pelos seus direitos, exatamente como você faria para mim. E você, João, cuide dessa mulher que é a minha mãe como se fosse a sua. Olhe para ela com olhos de filho e faça para ela só o que você faria para a sua mãe. E não faça para ela o que você não faria para a sua mãe. Cuide dela, ame-a, acalente-a. Esta lição, esta mensagem está muito clara e nós ainda não conseguimos compreender. Continuamos a achar que os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos etc., são especiais. São melhores do que os familiares dos outros. Têm direito às coisas melhores, às circunstâncias melhores, suas necessidades, seus desejos, tudo é mais importante do que o dos outros. As famílias dos outros, os familiares dos outros, são dos outros. A minha missão, o meu dever é cuidar, zelar e fazer o melhor pela minha família e os outros que se explodam, cada um que cuide da sua. É exatamente isso que Jesus deixou claro que não pode acontecer. Mas como fazer isso? Para o espírito do nível de Jesus, podemos imaginar que esse tipo de conduta interna fosse muito fácil. Já para espíritos do nosso nível, isso é muito difícil. Até porque estamos vivendo um condicionamento milenar que nos diz: cuide da sua família, faça o melhor para a sua família, os outros que se virem com a família deles. Então, sair de um condicionamento, qualquer que seja ele, é sempre muito difícil. Requer muito esforço e persistência. Mas é possível, porque um dia Jesus foi do nosso nível. Ele não foi criado superior, não foi criado naquele nível que nós o conhecemos. Um dia ele passou por esse desafio e ele conseguiu superá-lo. E por isso ele sabe que nós também podemos. Tudo que ele pode, nós também podemos. Então,
como fazer isso? Como abraçar e vivenciar esse novo paradigma familiar tão necessário a um mundo de regeneração? Bem, no primeiro passo, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Não tem jeito de amar outra pessoa, seja dentro ou fora do ambiente familiar, se primeiramente não amarmos a nós mesmos. Porque sem perceber, de forma inconsciente, nós tendemos a tratar o outro como tratamos a nós mesmos. Enxergar o outro como enxergamos a nós mesmos. Então, o primeiro passo é aprender a amar a nós mesmos. Mas é claro que eu me amo. Quem disse que eu não me amo? Né? E essa pergunta eu já fiz aqui no outro dia. Se nós perguntarmos para cada um de vocês, você se ama, todos vão responder que sim, claro que eu me amo. Será que nós nos amamos realmente? Porque quem ama, cuida. Cuida muito bem. Os nossos amores são os nossos bibelôs, são as nossas joias. Quem ama, cuida. E será que nós cuidamos de nós? Nós cuidamos do nosso bem-estar? No decorrer de um único dia de vida, quantas vezes nós nos desrespeitamos, fazendo por nós mesmos o que uma pessoa que ama não faria pelo objeto do seu amor? Quantas vezes nós nos alimentamos de forma errada, tanto em relação à qualidade dos nossos alimentos quanto à quantidade? Quantas vezes nós fazemos consumo de substâncias que são sabidamente prejudiciais, como tabaco, álcool, outras drogas, medicamentos que são usados de forma abusiva, muitas vezes provocando efeitos colaterais, reações adversas bastante graves. Quantas vezes, enfim, nós nos desrespeitamos no decorrer de um dia, não nos cuidando como quem ama cuida. E em relação aos nossos hábitos internos, será que nós não passamos quase que um dia todo nos intoxicando com pensamentos negativos, com sentimentos pobres, com emoções mesquinhas que detonam o nosso perispírito, em seguida o nosso corpo vital, onde flui a nossa energia vital, e depois, no último estágio, afeta o nosso corpo físico, dando origem a doenças das mais diversas? Isso é a atitude de alguém que se ama? De alguém que se cuida? Estranho, bem estranho esse jeito de amar, um jeito meio bandido, né? Mas enfim, supondo-se que já tenhamos aprendido a nos amar e a nos respeitar, o passo seguinte, obviamente, é estender este zelo, esse cuidado, este amor aos nossos próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Se eles estão junto conosco dentro do ambiente familiar, é porque bons motivos existem para isso. A reencarnação e os vínculos familiares não se estabelecem a esmo. Bons motivos existem para que aquelas criaturas estejam juntas. E depois, então, percebendo que este cuidado, esse zelo para com meus familiares ainda não é suficiente, ainda está me faltando alguma coisa, ainda não sou completamente feliz, tem alguma pecinha nesse quebra-cabeças que está faltando. Eu me esforço para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom tudo, sou responsável, sou cuidadoso, mas que coisa estranha que eu ainda não estou completamente feliz, tem alguma coisa faltando na minha vida ainda. E aí, quando eu estendo este amor a outras criaturas, para além dos muros do meu grupo familiar, só assim é que eu passo a conhecer a verdadeira felicidade. A duras penas nós compreendemos que só somos felizes quando amamos e respeitamos os outros dentro e fora do ambiente familiar. Só somos felizes quando proporcionamos felicidade aos outros. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito bonito, mas eu continuo achando que vou ter grande dificuldade para colocar isso em prática. Acho que isso ainda é demais para mim. Realmente. Essa mudança de paradigma não é fácil. E sempre que nós precisamos sair de um condicionamento para entrar no outro, o esforço tem que ser muito grande. A vontade tem que ser muito grande.
Nós sabemos que o tem mais força justamente porque ela tem que tirar o carro de uma posição de inércia para uma posição de movimento, é isso? E as marchas seguintes já podem ter sucessivamente menos força, porque já pega o embalo. Pois é, conosco acontece algo parecido. Quando vamos mudar um condicionamento, que muitas vezes é secular ou até milenar, precisamos de uma forcinha, precisamos de uma marcha, de uma primeira marcha que nos dê aquele empurrãozinho inicial. E nesse caso, existe um exercício que eu vou deixar como convite para que vocês o realizem, que pode nos ajudar muito nessa mudança de paradigma familiar, para nos ajudar a aprender a enxergar outras pessoas como enxergamos os nossos familiares. Esse exercício eu comecei a realizar de uns 20, 30 dias para cá, desde que eu comecei a trabalhar com esse tema. E eu lhes asseguro que funciona. Eu vou contar para vocês só a primeira vez em que eu o realizei, porque foi uma experiência mágica, daquelas que a gente leva para o resto da vida mesmo. Esse exercício consta em visualizar no outro quem quer que seja este outro, aquele vizinho difícil, alguém no ambiente profissional, no ambiente social, ou um estranho que passa na rua, não importa. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu posso fazer esse exercício que leva alguns segundos e os resultados são maravilhosos. Então, eu faço a visualização mental do meu familiar querido, de alguém que eu amo muito, e projeto essa visualização naquela pessoa, que pode ser um estranho. Então, para explicar melhor, eu vou contar o que aconteceu naquela minha primeira experiência, já que depois dessa, muitas outras têm ocorrido. Eu vinha dirigindo aqui na Avenida do Estado, era 6 e pouco, bem a hora do rush, né? Era um daqueles dias frios, quando fez aquele friozinho gostoso, estava chovendo, e eu, como sempre, atrasada para buscar as minhas filhas na escola, e a escola fica lá no Oswaldo Reis, tinha que atravessar a Avenida do Estado toda, e, como nós bem sabemos, agora a avenida está cheia de faixas de pedestres. E de longe eu vi um rapaz parado ao lado da estrada, ao lado da avenida, bonitinho na faixa, aguardando que as almas caridosas parassem os seus carros para que ele pudesse atravessar. De longe eu olhei para ele e já fui falando para ele, mentalmente, aqui, desculpa, mas eu não posso parar. Não posso parar, estou atrasada, preciso buscar as minhas filhas, eu sei que está frio, está chovendo, você está se molhando todo, mas desculpa, eu não posso parar. E aí, por sorte, eu estava longe ainda, eu tive tempo de repensar essa história. E eu lembrei desse tema, porque eu já estava trabalhando nisso. Daí eu pensei, vou ver se funciona aquele exercício. Olhei de novo para ele e eu vi nele, eu joguei nele a projeção visual, a projeção mental do meu filho de 16 anos. Então ficou muito fácil, porque era um rapaz mais ou menos dessa idade, aquilo se encaixou como uma luva. E vocês podem bem imaginar o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu parei o carro na hora? Eu parei o carro na hora para ele. Se o meu filho estivesse ali parado, eu não ia parar para ele? Claro que eu ia parar para o meu filho ali. E ainda ficaria indignada por se os outros carros não estivessem parando também. Mas como será que essa gente não vê que o meu filho tem que atravessar a rua? Porque o meu filho não pode ficar parado ali. Mas o filho dos outros pode. Pode ficar passando frio, chuva. O filho dos outros é o filho dos outros. Vejam, nós estamos profundamente condicionados nesse paradigma antigo que tem que ser jogado no lixo. Nós temos que enterrar isso. Claro que o processo é lento, mas ele tem que ser enterrado. E eu parei o carro, os outros carros também pararam, e ele começou a atravessar. E eu consegui manter essa projeção mental. Consegui ver o meu filho atravessando a rua. E por alguns segundos, eu consegui amar aquele rapaz, como se ele fosse o meu filho. E foi algo tão mágico,
mas tão mágico, que nunca na minha vida eu vou esquecer disso. Depois ele passou, foi-se embora. Claro que isso em mim também passou, porque espíritos do meu nível ainda não conseguem manter esse estado por muito tempo, mas foi uma primeira vez. Foi o início de um longo processo que eu não vou abandonar. Eu decidi que não volto mais atrás. E nos dias seguintes, essa mágica me acompanhou, me inspirou e me acalentou e fez com que eu repetisse essa experiência em outras circunstâncias com outras pessoas. Ainda ontem na minha frente tinha um carro da autoescola. E a minha primeira reação foi quase infartar. Você sabe o que é dirigir atrás de um carro da autoescola, né? Mas aí em seguida, quando eu já estou entrando neste novo condicionamento, eu enxerguei, eu imaginei a minha mãe dentro daquele carro, aprendendo a dirigir, abraçando esse desafio, esse novo desafio na sua vida, que é aprender a dirigir um carro. Gente, mudou toda hora. Incrível isso. Passei a ver aquele carro com respeito, a raiva, a agonia, a ansiedade de fazer aquilo sair da minha frente passou por um passe de mágica. Então, é esse o exercício que eu vou deixar para vocês como sugestão, para que aos poucos consigamos adotar, vivenciar esse novo paradigma familiar. Aos poucos, vamos imaginar que estamos subindo numa escada e lá em cima, no alto de um muro muito alto e muito forte, que é um muro milenário, nós conseguimos finalmente espiar para o outro lado. Conseguimos olhar para além dos limites das nossas famílias, compreendendo que aquelas pessoas que são familiares de outras pessoas, são filhos, irmãos, pais, mães de outras pessoas, têm os mesmos direitos que os meus familiares têm, as mesmas necessidades, merecem ser tratados com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo. Vou lembrar de fazer a eles o que eu faria para os meus familiares, como eu fiz para esse menino. Lembrar de não fazer a eles o que eu não faria para o meu familiar. Na hora que estou lá fechando uma transação comercial, já pensando em como tirar vantagem, como passar a perna, como sair com um dinheirinho extra. Será que eu faria isso se aquele homem, se aquele senhor com quem eu estou negociando fosse meu pai? Será que eu faria isso com ele? Então, não fazer aos outros familiares o que eu jamais faria com os meus próprios. E aos pouquinhos, na medida em que esse exercício que eu deixo como sugestão, na medida em que ele vai sendo repetido, esses segundinhos de magia, esses segundinhos de amor que nós já conseguimos sentir pelas outras pessoas, vão se ampliando. Os poucos segundos de hoje se transformam em segundos maiores amanhã. Depois já forma um minuto. E assim, é lento mesmo. Sejamos pacientes conosco mesmos, porque o processo é lento. Depois forma um minuto, depois alguns minutos, depois uma hora, até chegar o dia em que, muito felizes, vamos perceber que já conseguimos manter esse sentimento de amor, de carinho e de respeito pelas outras pessoas durante todo o nosso dia, durante toda a nossa existência. Então é esse o convite que eu deixo. E agora a gente passa a entender por que espíritos bem mais evoluídos do que nós não são solitários, estão longe da solidão. Se por um lado eles já têm um desapego em relação ao grupo familiar, em relação ao clã familiar, porque já compreenderam que a família não é o fim, é o meio através do qual devemos aprender a amar todas as criaturas, todos os filhos de Deus. Se por um lado esse desapego existe, por outro lado eles já estão engajados na grande família universal. Onde quer que eles estejam e com quem quer que eles estejam, eles estão em casa, eles estão com os seus, estão com a sua família, porque já aprenderam a estender os seus laços de família a toda a humanidade. Se eles chegaram lá, nós vamos chegar também. Vamos chegar
É inevitável, mas podemos dar uma pequena acelerada nesse processo, com esforço, com boa vontade, para que mais rapidamente possamos usufruir daquela verdadeira felicidade que ele já conhece e nós não. Obrigada pela atenção. Boa tarde.